Então vamos falar de dinheiro hoje. Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. A gente pode dar vários nomes de dinheiro no âmbito da igreja, né? Uns chamam de dízimo, outros vão chamar de oferta, outros vão chamar Coleta, de coleta, outros vão coleta. chamar de, talvez, voto, outros Contribuição. de propósito, contribuição, manutenção, ou alguns vão dividir, né? Dízimo é uma coisa, oferta é outra, propósito é outra, voto é outra. Alguns vão classificar e definir essas coisas, vão dividir essas coisas. Mas fato é que isso é só questão semântica da coisa, né? Questão do dicionário. Porque no final das contas, o objetivo é um só. É você tirar a grana do seu bolso e dar para a igreja. Independente do nome que nós dermos, seja dízimo, seja coleta, seja voto, seja propósito, seja o nome que for, no final das contas, é você pegar o seu dinheiro e dar para a igreja. E isso dá um reverse stress na cabeça da galera, né? Que eu dou dízimo, mas não dou oferta, eu dou oferta, mas não dou dízimo, eu faço voto, não faço voto. Alguns já entendem que o dízimo não é bíblico, o dízimo acontecia no Antigo Testamento, não existe mais dízimo. A gente vai chegar aqui a começar a falar sobre mordomia cristã em uma hora aqui, mas ainda não. Vamos lá para o texto? 1 Timóteo capítulo 6, diz assim: Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por ele menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é a segunda e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tende o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos
em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos e um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Beleza? Amém. 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 Aqui Paulo está dando algumas instruções para Timóteo. Para que serve? E hoje eu vou falar menos, tá? Hoje eu vou falar menos. Aqui a gente vai discutir um pouco mais hoje, porque eu não sei por quê. Como vocês acham que deve ser essa contribuição das pessoas para com a obra, para com a igreja? Dê o nome que vocês quiserem aí, mas como vocês acham que deve ser isso? Todo mundo tem que fazer? Nem todo mundo tem que fazer? O que vocês acham? Por favor, me ajudem aí. Eu acho que deve fazer, né? Quem pode tem que fazer, né, Bruno? Eu acho que não custa nada, né, fazer. Quem pode tem que fazer, tá? Porque existe aquelas pessoas que não têm condições para nada mesmo, e daí? Não tem condições. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu acho que a gente podendo não custa dar uma coleta para ajudar, né? Então, porque a igreja, ela precisa de dinheiro para tanta coisa, né? Assim. Porque ela precisa se manter, né? Precisa um monte de coisa. Então, pelo que a senhora está falando, então, assim, nem todo mundo tem a obrigação de ajudar, né? Sim, porque tem gente que não tem condições, né? Porque às vezes dá a impressão que, no nosso caso aqui, o dízimo é algo obrigatório ao membro da igreja, entendeu? Você tem que dar o dízimo. Tanto que a gente prega, que a gente ensina que, ó, se você não consegue dar os 10%, dá 1%, no outro mês dá 2%, no outro mês dá 3%, mas de uma forma... já ouvi falar que até moedinha, né, você pode dar, né? Mas de uma forma geral, assim, a gente está falando que todo mundo tem que dar. E eu não sei se eu concordo tanto com isso não, mas vamos avançar, vamos para frente. Esposa, o que você acha? Tem que entender exatamente o que é esse dízimo, né? Porque, assim, se a gente pensar em dízimo de tudo, do nosso tempo, da nossa... né? Não é só o dinheiro em si, né? O dízimo, eu acho, pelo menos. A gente sempre discute ou põe isso, pelo menos, em discussão com relação a tudo, né? Porque é uma devolução do que a gente tá... Porque Deus é que concede pra gente o emprego, Deus é que abençoa o nosso emprego. Então, na verdade, é uma contribuição, uma devolução de uma parte do que Deus te proporciona, do sustento que Deus te proporciona, para ajudar a obra. Porque, também como que vai fazer para quem tem necessidade? Como é que a igreja vai sustentar algum membro que né, está passando por necessidade? Como é que vai construir outros templos? Como é que vai pagar a energia? Esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, na verdade, é uma devolução para a gente contribuir para a obra, vamos dizer assim, da parte que precisa do dinheiro mesmo para a obra continuar. Então, na verdade, é uma retribuição, e é meio que... Eu não sei se a palavra obrigatório fica feio falar, né? Esse tem que dar o dinheiro, o valor e tal. Uhum. Mas né? A palavra diz que Deus, como que é? Com alegria, enfim, quem dá com alegria. Então também não adianta falar que tem que dar o dízimo, o coleta, enfim. Mas se a igreja, você está falando assim que é para ajudar, na verdade, você tira aquela parte para ajudar o irmão que está desempregado, que não tem condições de nada, é pobrezinho e tal. Como é que ele vai dar? Ele não tem como dar. Então, assim, ele está ganhando da igreja. Ele está recebendo para ele poder viver, não é? Sim, ele está recebendo para poder viver. Mas na hora da piedade. Nós trabalhamos para poder sobreviver. Então, Deus nos sustenta de alguma forma. Seja a igreja dando
Não, todo mundo se sustenta porque Deus é que sustenta todo mundo. Eu, porque Deus mantém o meu emprego. Vocês, Sim. porque tem a aposentadoria, sabe? Assim, Deus de alguma forma sustenta. E usa a igreja, não, mas para todo mundo, até para quem não está desempregado, porque de alguma forma a igreja vai lá e, enfim, dá a cesta Mas básica. daí ele não pode dar, então não pode ser obrigatório, entendeu? Porque daí ele não pode dar, ele não Então, tem condições a obrigação que é ruim você falar dessa forma. de Fica uma coisa muito isso. pesada. Não é com pesar que você tem que dar o valor para a igreja, não é? Quando a gente fica falando assim, nossa, mas é o dízimo, aí tem que dar, tem que fazer, é do líquido, é do bruto que você dá, é quanto que você vai dar. A questão não é essa. É uma retribuição de tudo que Deus te proporcionou, ou do que Deus abençoou o trabalho, de que Deus abençoou que alguém te deu uma cesta básica, porque na hora acho que assim, quando a gente fala, o justo não mendigará o seu pão, né? Quando diz isso, a palavra diz isso. Na verdade, é porque Deus sustenta de alguma forma, seja com alguém batendo lá na sua casa, falando assim, olha aqui, Deus me, né, senti te dar uma cesta básica. É Deus sustentando, entendeu? Deus, enfim, de alguma forma, Deus sustenta os seus filhos, vamos dizer assim, dessa forma. Então, na questão não é obrigação, no sentido de pesar. A devolução de uma parcela que Deus te proporcionou, da bênção que é o trabalho, da bênção que é o seu alimento em casa, enfim. Até a Rô ainda comentou também com relação à premissa, né? O melhor é para Deus. Aí a gente ainda entra na parte de outras coisas, né? O tempo que você se dedica, enfim. Sim, a gente, então, entra aquele lance, a gente podendo, acho que a gente tem que dar mesmo, realmente tem. Não, mas é uma forma de agradecimento, assim, é uma devolução, porque você sabe que aquele valor que você vai dar vai ajudar na obra, para a obra continuar, entendeu? Se você der ou não, a obra vai continuar, a questão não é essa, não depende, não é, eu vou dar o meu dinheiro lá, porque senão a obra vai parar, não é isso, entendeu? A obra de Deus não para, se eu der o meu dízimo, ou valor, enfim, ou não, entendeu? Mas Vocês a acham questão que né? Vocês acham que o dízimo é algo, é uma ordenança bíblica? Porque onde eu frequento, por exemplo, nós damos o dízimo, né? Que é 10% dos nossos ganhos. E de uma maneira geral, é 10% dos nossos ganhos. Mas vocês acham que isso está na Bíblia, de fato? 10%, o dízimo está na Bíblia? Ou pelo menos está como uma ordenança? A porcentagem que você fala? É. Eu nunca vi escrito, nunca vi na Bíblia. Não tá, a 10ª parte. Eu nunca li, mas eu já ouvi dizer que está dizendo, mas isso eu acho que era no Velho Testamento, eu não sei dizer, né? A porcentagem? Eu fiz um estudo bem rápido, assim, talvez um pouco até superficial. O dízimo, ele era usado, tanto que o dízimo ele acontece bem antes de muito tempo. Abraão, inclusive, ele dá o seu dízimo para Melquisedeque, eu acho. Melquisedeque? Acho que é isso. E Melquisedeque abençoa ele depois. Um dado bem interessante aqui, e nós vamos chegar nesse ponto logo à frente, de que o dízimo, o sacrifício, a oferta acontecia depois de algo ter acontecido. Entendeu? Especificamente como forma de agradecimento. Não como forma de você querer alguma coisa, mas a gente vai chegar lá. O dízimo servia para você acudir as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e o sacerdote, a tribo de Levi. Um dado rapidinho aqui, quando ali em Levítico, no livro de Levítico mais ou menos, onde a terra foi dividida entre as 12 tribos, todas as tribos tiveram parte da terra, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha terra. A responsabilidade da tribo de Levi era outra. Era como se fosse a elite sacerdotal. Então, a tribo de Levi não tinha terra. A tribo de Levi era a que cuidava do templo, que fazia, enfim. Eles tinham umas responsabilidades lá.
e uma delas não era ter terra, eles não cuidavam de terra. Logo, eles não conseguiam produzir. Então, os dízimos serviam também para sustentá-los. Isso não quer dizer que eles não trabalhassem. Se não me engano, em algum lugar em Crônicas, fala que os levitas trabalhavam também. Mas o dízimo servia para isso. Hoje, não existe mais os levitas. Aliás, tem uma igreja que chama o povo que canta de levita. E não tem nada a ver com o preço dos ovos. O dízimo como ordenança, a gente não acha em nenhum lugar do Novo Testamento, de fato. Entretanto, Paulo fala muito disso. Paulo, ele prega doações. Você percebe durante as cartas de Paulo que as doações muitas vezes são periódicas e frequentes e proporcionais. Periódicas porque as pessoas eram constantes nas doações. Proporcional porque era proporcional aos bens das pessoas, ao que a pessoa tinha. Ora, se existia doação, se era frequente ou periódico e era proporcional, poxa, é um dízimo. Não está escrito dízimo, não fala que é 10%. Mas primeiro que a generosidade com relação à igreja, isso é fato, isso acontecia mesmo. Agora, Unilaine, sua vez aí, fala aí o que você acha. Eu acho que, assim, dízimo significa 10ª parte de um todo. A própria palavra dízimo. Ela quer dizer 10ª parte de um todo. Ok. O que nós chamamos de 10%. Ok. Certo? Dízimo tem a ver mais comigo do que com quem recebe. Ok. Eu enxergo o dízimo como algo meu, de mim, sabe? Um desprendimento daquele valor, que seja. E com isso eu estou dizendo, Deus, eu confio em Ti, isso aqui não vai me fazer falta. Antes, eu achava que o dízimo era como um imposto, eu tinha que saber para onde estava indo. Eu queria saber o que a igreja estava fazendo com aquele valor e tal. E depois eu entendi que não é isso. O dízimo tem a ver, é uma história entre mim e Deus. Não o que vai acontecer com aquele dinheiro depois não é mais responsabilidade minha. Apesar de nós termos o direito de saber, né? Sim. Mas não é responsabilidade sua. Concordo. É interessante você falar como fosse um imposto, porque historicamente o dízimo lá atrás, em algum momento, ele era quase um imposto de fato. Porque lembra que o Estado e a igreja era quase que a mesma coisa. Então, quando você pagava o imposto ao Estado, você estava nele implícito o valor que ia para a igreja. Então, não está de todo errado, não. Faz sentido até, faz sentido. Ô, Nilda, o que você Não acha? me sinto na obrigação de dar, dou por livre e espontânea vontade e me sinto feliz, porque eu tenho a possibilidade de devolver, de agradecer a Deus. Deixa eu só fazer Ronilda, vou te perguntar outra coisa. Você acha que a gente rouba Deus quando a gente não dá coleta ou quando não dá dízimo? Eu acho que não. Porque isso é bíblico, né? A Bíblia fala que a gente rouba Deus, não fala? Então, mas eu acho que se eu der algo só para eu sentir que eu não estou lesando Deus, eu acho que está errado. Boa. Rogério, o Estado não é laico? É o quê? O Estado é laico. Sim. O Estado ele não tem religião, certo? Sim. Então, teoricamente, ele não tinha que tributar as igrejas? Sim, mas ele não tributa as igrejas justamente, eu acredito que é para a igreja fazer o que o Estado não consegue fazer. O Estado, ele é falho em ajudar as pessoas. E a igreja, ela não paga o tributo, mas ela tem essa obrigação de corrigir essa falha. Tem muitas igrejas que tem gente passando necessidade e a igreja não leva uma cesta básica, não paga uma conta de luto para a pessoa quando está desempregada. Eu não acredito que a igreja tem que sustentar a pessoa pro resto da vida, mas principalmente os membros da igreja. Membro, não estou dizendo aquela pessoa que paga o dízimo, que tem pessoas que não pagam o dízimo, mas
as pessoas que frequentam ali a igreja, que o pastor, as pessoas conhecem, se elas estiverem passando por necessidade, eu acho que a igreja, devido a ela não pagar esse imposto, ela ser isenta, ela tem que fazer essa parte do governo. Não é sustentar o cara pro resto da vida. Você está falando do olhar do Estado. Perfeito, eu concordo com você. Isso. Concordo com você. O Estado fala assim, ó, você não paga imposto, então você tem a obrigação de ajudar lá a galera lá. Essa é a visão do Estado. Perfeito. Concordo Sim. com você. Não é a visão de igreja, é a visão de Estado. A visão de igreja Não. se ela pagasse 100% de imposto, ela tinha que ajudar de mesmo jeito. A gente sabe de cor o versículo João 3,16, não sabe? Todo mundo sabe esse versículo de cor. Só que eu levei um pequeno tapa na cara, dizer que não é esse que a gente tem que decorar. A gente tem que decorar 1 João 3,16. Milaine, por favor. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. É justamente o que o Rogério falou. A gente está vendo alguém passando necessidade, tem como ajudar, a gente não ajuda. Isso é um problema, de fato. Isso é um problema. A questão do dízimo, agora eu vou dizer o que eu acho, tá? A minha opinião. Primeiro, eu concordo de que não é obrigação de todos. Eu estou falando dízimo porque é o vocabulário que eu conheço, tá? Dízimo, coleta, oferta, dá o nome que vocês quiserem aí. Eu não acho que todo mundo tem que dar dízimo, porque tem pessoas que não têm condição. No conceito do dízimo teoricamente, quem não consegue comprar um gás de cozinha para casa, essa pessoa não tem que dar dízimo, ela tem que receber dízimo. Ok. Entretanto, Jesus estava lá parado na porta do templo, enquanto as pessoas estavam dando ofertas lá, ofertas, e veio uma viúva e jogou umas moedinhas lá dentro. E Jesus falou, ó, essa aí deu mais do que todo mundo. Ela, teoricamente, era uma das pessoas que não era para dar. Ela não tinha. E deu. Aí entra naquela nossa história que a gente costuma falar online, Viviane, de que a gente não tem que ir, mas tem, entendeu? Quem não pode dar o dízimo, quem não consegue dar a coleta, ok, ele não consegue, Deus sabe todas as coisas. Mas ele deveria querer muito dar. Deveria querer muito dar. Porque não tem a ver, gente, assim, diretamente não tem a ver com o sustento da igreja. Tem que a ver com a minha retribuição a Deus. Por que isso? Porque nada é nosso, tudo é dele. Hoje eu estava voltando de casa no carro, pensando assim, que tudo é de Deus. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho é dele, tudo. Meu emprego, meus relacionamentos, meu carro, tudo teoricamente é dele, veio dele. Aí eu pensei, poxa, eu estou tratando meu fone de ouvido tão mal e nem é de Deus, não é nem meu. Porque se a gente tiver na nossa mente que tudo é de Deus, a gente trata melhor as nossas coisas. Porque, de fato, tudo é de Deus, inclusive o nosso dinheiro. Não estou falando que eu vou pegar o meu salário e dar na igreja, não. Mas eu tenho que gastar com sabedoria, entendeu? Porque não é meu. Ele deixou na sua mão para você administrar. Exato. Inclusive, na distribuição da terra lá em Levítico, Deus, a primeira coisa que aparece assim, Deus fala assim, ó, tudo é meu, ponto. Deus fala isso, tudo é meu. Mas eu vou deixar vocês usarem a terra aí. Mas é meu, viu? É como se fosse uma concessão. Deus nos deu o direito de usar isso aqui, mas é dele. Tanto é que tem uma passagem que fala, você veio sem nada e você vai embora sem nada. Nada é seu. A dona Edna falou assim, se a gente puder, a gente tem que ajudar. Verdade. O Rogério falou, se nós estamos vendo alguém passando necessidade e a gente não ajuda, se a igreja não ajuda, nós estamos cometendo um erro. É verdade também. A Ronda falou, não, tem vezes que eu prefiro ajudar alguém do que... É tudo ok. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala sobre generosidade, sabe? Generosidade. Se eu ganho 100 mil reais por mês
e eu dou uma mesada para alguém de R$ 1.000 todo mês, eu não estou fazendo nada. É por isso que aquela moedinha lá da viúva valeu tanto. Mas vamos devagar, porque generosidade é uma coisa com... Por quê? Olha que coisa. Quando a gente fala de dízimo, o tal do 10%, você fez a sua parte, você está legal com Deus. E isso é um problema, foi o que a Ronilda falou. Se você está fazendo para ficar legal com Deus, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Quando você pergunta assim, mas eu tenho que dar, o que a Viviane falou, do bruto ou do líquido? Você não entendeu nada. Quando você pergunta assim, ixi, eu ganhei uma ação ali, será que eu tenho que dar também? Você não entendeu nada. Eu peguei meu fundo de garantia, você não entendeu nada, sabe? Deus ama quem dá com alegria. É isso aí que eu queria falar. A gente tem que dar e não falar, né? Também, né? Deus ama quem dá com alegria. Também tem que dar e não falar. O que sua mão direita faz, sua mão esquerda não vê. A sua esquerda não precisa saber. Não precisa saber. E isso é complicado pra gente, sabe? Porque toda vez que fala do... E quando eu digo a gente, nós homens aqui. E mexeu com o nosso bolso, cara, é delicado demais isso, sabe? É delicado demais falar isso. Vamos lá por ordem? Ronildo, o seu primeiro. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Também vai da idade. Tudo vai da idade. Vai da idade. Certeza vai da idade. Na verdade, amar ao dinheiro, você... Assim, é tão óbvio isso, né? Quem ama o dinheiro, quem ama o sucesso, quem ama a abundância, não se farta. Gente, não se farta. Não se farta. E assim, mesmo nós aqui, que somos réis mortais pobres, a gente está numa casa querendo uma casa melhor. A gente está um carro querendo um carro melhor. Sabe? Isso está na gente, isso está na gente. E se a gente der asa para isso, não tem fim. Vai lá, esposa. Vamos lá, Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Contentai-vos com o que você tem. Parece tão fácil isso, né? O que ele quer dizer aí? É errado a gente querer? Não é errado, mas ele tá falando assim, ó. Fique feliz com o que você tem. Meu pai costumava dizer uma coisa assim, ó. Você tem que ser feliz com o que você tem agora. Tudo que vier depois é só para acrescentar, para você ficar mais feliz, mais feliz. Isso pra gente é muito difícil, sabe? Contentamento é você estar satisfeito, é o satisfeito em si. Dona Edna, 112, versículos 5 e 6. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Vocês entenderam aí? Lê de novo 5, Dona Edna, por favor. Pra gente emprestar nosso dinheiro, é isso? Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Se eu ver alguém, eu tenho que emprestar isso. Não é na verdade, ali não está falando para você emprestar. Está falando assim que bem aquele que sente compaixão, vê a necessidade e empresta. Eu concordo com o que o Rogério falou, de que é responsabilidade, sim, da igreja acudir aos necessitados. Mas foi o que a Ronilda falou também. A igreja talvez não vai chegar aqui no meu vizinho aqui. Talvez a igreja não vai conseguir chegar aqui. Talvez a igreja nem conhece esse cara aqui. Aí o que eu vou fazer? O meu vizinho está precisando do feijão hoje. Eu vou na igreja, falo com o responsável da igreja para falar com não sei quem, para ir, daqui a 2 dias o cara recebe feijão. Ele precisa comer todo dia. Mas, Sr. Francisco, por favor, Atos 20 e 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tem 2 coisas aí. Sr. Francisco, lê de novo, por favor, a primeira parte. Em tudo o que fiz,
mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Segura aí. Lembrando... Segura. Nós falamos aqui que, se a gente pode, vamos ajudar. A Bíblia está dizendo que, mediante trabalho árduo, ajude. Quando diz trabalho árduo, ajude, se esforça para ajudar. Se esforce para ajudar. Não é só sobrou, eu ajudo. Ou não é só a primeira parte, eu ajudo. Também. Mas se esforça para ajudar. Em outras palavras, assim, se eu tenho 2, eu divido, eu dou 1 para alguém. Só que falar assim, eu tenho 2, eu dou 1 para alguém, é fácil. Faz com dinheiro. Eu tenho 1.000, vou dar 500 para alguém. A gente não fica difícil. Eu tenho 2 blusas, eu vou dar uma blusa para alguém. Beleza, mas se você tem 10 reais, você não dá 5 para alguém, você dá 1. É louco isso, sabe? Isso é meio doido, isso assim. Isso é meio doido. A Bíblia fala muito sobre generosidade. E nós temos 2 extremos. Falta alguém ler, né? Rogério, por favor, o seu. 2 Coríntios. Deixa que eu repito a segunda sim. parte. Desculpa, seu Francisco, por favor. Esse aqui também eu achei muito importante. Sim. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Quem é que sente isso? Do fundo do coração. Sabe? É claro que eu sinto... ficar feliz em dar, né? Não, e o pior, ele fala assim, você tem mais felicidade em dar do que receber. E não é isso que tem. Normalmente a gente fica mais contente em receber do que dar, né? Claro, é óbvio. É porque a gente... Mas aí você pensa, se você dá, é porque você tem. Sim. Isso. Então, assim, né? Você o contexto é invertido. E eu penso assim, que assim, eu fico muito, aliás, é a teoria, tá? Eu vou falar a teoria aqui. Eu fico absurdamente feliz e satisfeito que Deus tenha me usado como instrumento para ajudar alguém. Entende? Isso parece muito bonito, de fato. Eu quero viver isso mesmo. E a Bíblia também fala assim, quando a Milane falou lá atrás que é um sinal de que você confia em Deus e que nada vai faltar, porque a palavra de Deus diz desse jeito, e eu esqueci de anotar esse versículo, que assim, ajude os seus irmãos hoje que você tem, porque amanhã você não vai ter, e ele vai te ajudar. Só que ninguém quer passar por isso. Uma pessoa de fé, um cristão de fé, e eu não sou esse cristão de fé, talvez vocês, eu não sou. Ela pegaria o recurso que ela tem, ajudaria quem ela pudesse ajudar, esvaziaria a conta dela na certeza de que amanhã Deus ia suster. Só que é uma fé inimaginável, sabe, gente? É uma fé inimaginável isso. Porque é óbvio, quando a gente estuda, e a Bíblia ensina a gente a fazer isso também, né? Nós temos que ser sábios, coerentes, nós temos que tratar o dinheiro com sabedoria, inteligência. Quando você estuda finanças domésticas, fala para você fazer um pé de meia e tal. Tudo isso é válido, de fato. Tudo isso é válido. Mas você saber que Deus vai te suster, isso é muito difícil, sabe? Graças a Deus aqui, nós não vivemos num ambiente de total escassez. Não vivemos, sabe? A gente sabe que a gente vai ter a janta, amanhã a gente vai almoçar, e mesmo se faltar saúde, não, mesmo se faltar, nós temos gente ao nosso redor aqui que vai nos suster, sabe? Se porventura daqui a 1, 2 meses, 3 meses, aconteça alguma coisa na minha vida, sei lá, e eu não tenho onde morar, eu tenho meu sogro, eu tenho meu pai, eu tenho de cair morto, entendeu? Mas quando você se vê num ambiente em que você não tem nada disso, aí você vai ver o que é viver do maná celestial, sabe? Um dia por dia. Vai ver o que é ver as codornizes e sabe, a gente vai saber viver o que é viver de fé mesmo. Porque a gente não, de fato, assim, a gente não vive. Eu não quero dizer que eu vou torrar tudo e Deus me ajuda aí. Claro que não é isso. Mas é na certeza de que tudo vem dele.
Rogério, você agora. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que foi o que nós comentamos no começo, eu acho. 6 e 7. 6 e 7. Lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu o seu coração. Não com tristeza, nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A primeira coisa que o Rogério leu foi como é que é? Planta pouco. Quem planta pouco, colhe pouco. Planta pouco, colhe pouco. Quem planta Isso. pouco, colhe pouco. Isso é o versículo usado para fazer as pessoas ofertarem. Você quer colher muito? Planta muito. Mas esse planta muito aqui, eu entendo. Estude, Trabalhe, aprenda, desenvolva. Eu entendo isso. Não é em relação à oferta exatamente, entendeu? Quanto mais dízimo eu der, mais Deus vai aumentar o meu salário. Ok, perfeito. Mas é isso que é falado. É isso que é falado. Faz prova de Deus, irmão. Faz prova de Deus aqui. Porque eu estou procurando 100 irmãos aqui que tem uma oferta especial de R$1.000. Deus me falou que alguém vai ter 100 ofertas especiais de R$1.000 aqui. Deus me falou. Você vai deixar seu coração duro, irmão? Para a palavra de Deus? Deus está falando. É com você. Sabe aquela igreja lá que eu e a Edna já falamos algumas vezes? Uhum. Então, ela é bem no comecinho da favela, é bem embaixo do morro. E esse irmão, ele conta assim, que quando ele foi levantado para cooperador de jovens, né? Então, que aí ele faz o culto só para as criançadinhas, né? E as crianças não iam. O que ele fez? Pegou no ponto fraco do pessoal lá da comunidade. Saiu avisando as criançadas que quem fosse, né, que o culto é sempre de manhã, depois do culto ia ter o café da manhã. Lotou a igreja. Eu vou te falar. Lotou a igreja, e ele falou assim que muitas das crianças hoje são servos de Deus. Mas não tinham o que comer mesmo, né? Não, eles foram por causa da comida mesmo. Mas ali Deus foi fazendo a obra. Algum é o radical. Faz o seguinte, não dá café não para as crianças, porque elas vão vir só por causa do café, e o café não é importante. Ou então, se você fizer uma vez, você vai ter que fazer sempre. Então, aí a pessoa fala assim, não. Se a gente fizer café um dia para as crianças no domingo de manhã, vai ter que fazer todo final de semana e vai dar muito trabalho. E é complicado. E a pessoa não tá afim não mesmo. E tem mesmo, porque lá na igreja, quando eu comecei a dar café para as crianças, né, para as duas só que ia de manhã, no domingo de manhã, elas chegam lá, tia, o que a gente vai comer hoje? Exatamente. Eu quero mais que tenha 50 crianças, que eu preciso arrumar 10 pessoas para fazer café. Dá trabalho pro povo mesmo. Exatamente o que esse irmão fazia. Ele chamava a Irmandade, que era muita criança. Vem ralar aqui. Exatamente. E ele ainda anunciava na igreja, olha, precisamos de leite, porque precisa de umas caixas de leite para o café da manhã das crianças, precisamos de pão. Aí alguém dava isso, alguém dava aquilo, e pronto. E faziam um cafezão para as crianças. Jesus falou para os fariseus assim, ó. Jesus falou para os fariseus assim, vocês dão dízimo do coentro, dão dízimo do não sei o quê, dão dízimo do não sei o quê. Vocês fazem isso e não fazem as outras coisas. E eu falo para vocês, é para vocês fazer tudo. Quer dizer o seguinte, isso que nós estamos conversando aqui, dízimo, dinheiro, é tão pouco com relação a tudo. É pouco com relação a tudo. Mas é um pouco que a gente precisa entender, sabe? Desapegar de algumas coisas, mas ficar querendo achar que você está seguro por causa do seu dinheiro, ou você está seguro por causa do seu carro. A gente tem que se desapegar um pouco disso. Aí, eu quero ir para o capítulo 2 agora. O capítulo 2 é o seguinte. Nós temos extremos, né? Então, são dois extremos. Tem o povo lá de cima do púlpito lá, que, de fato, abusa e tira das pessoas o que não tem. Tanto que se você tem tanto nome de voto aí, tanto nome, carnê de não sei o quê. Na mesma igreja deve ter 10 ou 11 nomes de doações diferentes. E cada uma tem valores diferentes. Ó, essa aqui é bronze. Para você que doar
R$ 100, eu dou isso aqui é o bronze. É tipo certificado de doador, sabe? Enfim, coisa de louco isso, sabe? É coisa de doido isso. Porque tá invertendo, você tá ofertando, querendo alguma coisa. E não é isso, é você tem, por isso que você oferta. Você tá pegando lá o certificado que você foi o doador ouro, porque você tá querendo alguma coisa. E ao contrário, você já tem essa coisa, por isso que você oferta. E eu não vou mais falar de que a igreja precisa se manter, que tem, porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A igreja precisa pagar luz, precisa pagar não sei o quê, blá, 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 blá. Eu acho também que a pessoa que vive da obra, ela merece seu salário, ela é digna do seu salário, sim. Mas as pessoas estão invertendo as coisas aqui, meu. Primeiro, eu não posso dar o dízimo, ou a oferta, ou a coleta, pra eu ficar quite com Deus. Fiz a minha parte, sabe? Peguei a regrinha lá e, dei Lavei dízimo. minhas mãos, pronto. Dei o dízimo. E também eu não posso dar o dinheiro querendo alguma coisa. A questão do voto lá, isso é outra conversa, outra história, e num momento específico a gente fala sobre isso. Mas a oferta, o dinheiro, a coleta, ela é em resposta. Assim como aqui a gente está conversando lá sobre oração, é a mesma coisa. Você já tem algo em você, por isso que você oferta. E dá com alegria. É tão pouco importante, aliás, entre aspas, né? É tão pouco importante você dar dinheiro para a igreja que lá, Jesus fala isso, né? Se você tem alguma coisa com o seu irmão, alguma rixa com o seu irmão, deixa a sua oferta no cantinho lá, resolve a rixa que você tem com o seu irmão, aí você oferta. Mas isso aí, você concorda que isso não é prático? Assim, você tá lá na hora do ofertório do culto. Você lembrou que você tem a rixa com o seu irmão. Aí você não vai conseguir. E o seu irmão nem tá lá. Mas a Bíblia fala assim, resolve primeiro, depois você oferta. Ou seja, a passagem está deixando em segundo plano a oferta. Põe a sua oferta no seu bolso, resolve a sua vida lá, a sua rixa que você tem com o seu irmão, aí você oferta. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ponto. Deus não precisa do nosso dinheiro. Não existe, nós não somos financiadores da obra de Deus. É Ele que faz todas essas coisas. Tem coisa muito mais importante do que o dinheiro. Então tem um povo que abusa dos fiéis. Você dizer em alto bom som, vem aqui, dá 100 que Deus vai te dar 1000. Que autoridade é essa que as pessoas têm para falar esse tipo de coisa? Esposa, pega, por favor, Lucas 3:11. E Nilaine, por favor, Marcos 12:41 até o 44. E para a gente matar, Rogério, por favor, Lucas 6:30. Vamos lá, Lucas 3:11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Eita, quem tiver comida, faça o mesmo. Fazer isso com comida e com roupa é fácil. Faz com seus R$100, quero ver. Marcos. Marcos 12:41 até o 44, né? E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Louco isso, sabe? Assim, primeiro eu concordo que o dízimo é algo, o dízimo, a coleta, a oferta, repito, dá o nome que vocês quiserem, é algo nosso com Deus direto. Eu concordo que o que a dona Edna falou, que tem gente que não tem condição de dar. Não tem como eu obrigá-las, as pessoas a fazer isso. Mas olha o que Jesus disse sobre essa mulher aí. A mulher pegou tudo que ela tinha e ofertou. E aos olhos de Cristo, ela foi sensacional, entendeu? Então, sim, ninguém é obrigado a dar. As pessoas merecem apoio, precisam de ajuda, mas a gente tem que querer fazer. A gente tem que querer fazer, e com alegria. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam por você. Deus não está preocupado
com você fazer ou não fazer. Sabe, você dar ou não dar o dízimo. Você não está preocupado, ele está preocupado com o seu sentimento, com a sua intenção com relação a isso. Ele está preocupado com a sua vida, de como você está. Se você está entendendo o que você está fazendo. Se não for dessa forma, se é só por obrigação. E assim, ninguém tem, eu não vou falar coragem, né? Não sei se a palavra certa é coragem. Mas é arriscado você falar isso na igreja, sabe? Se você está dando esse dinheiro por obrigação, não dá, meu, vai fazer mal isso aí. É verdade. Agora, se você faz parte de uma comunidade e você não sente de que você tem que contribuir, alguma coisa está errada, sabe? Que você faz parte daquela comunidade, você sabe da necessidade, você sabe de um monte de coisa, e você não sente a vontade de contribuir, alguma coisa está errada, sabe? Alguma coisa não tá, alguma continha não está fechando. Bruno, mas assim, para mim custou muito assim para mim começar a dar coleta na igreja. Eu não aceitava essas coisas, acredita? Eu achava tão errado você dar dinheiro na igreja. Eu achava muito errado isso. Eu achava você dar. Isso na minha cabeça, né? Não entendo. Custou para mim entender essa parte, sabia? Eu acho que muita gente também, mas eu acredito que quando você não entende, quando você não aceita, alguma coisa tá. Eu acho que Deus sabe das coisas, né? Uhum. Até abrir sua mente, né? Agora você falou assim, já pensou, uma pessoa quer dar e não tem o que dar? Quer dizer, valeu a intenção, né? Deus sabe, né? Valeu a intenção, como você falou da moeda, né? Não é o dinheiro, é isso que as pessoas não estão entendendo, sabe? Não é o dinheiro, não é o dinheiro. Eu não quero ter uma igreja rica, eu quero ter uma igreja saudável. Eu não quero ter uma igreja que está com as contas pagas, não. Eu quero ter uma igreja que as pessoas estão saudáveis espiritualmente, que sabe o que é Cristo, que sabe o que é tudo isso. E que um dia eu tenho 2 feijão e divido com alguém, um dia eu não tenho nada. Isso, eu quero isso. Mas isso é quase que utópico, né? Na verdade, isso é quase que utopia. Povo, aqui a ideia a palavra-chave é contentamento. Você ser contente e satisfeito com o que você tem. Não quer dizer que você não queira buscar mais, sabe? Buscar mais qualificação, buscar mais conforto, não é isso. Mas nós temos que estar satisfeitos com o que nós já temos. Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.